Eu sou Tarcísio Gaipo, esposo da Camila, pai da Cecília, pai da Esther, filho do seu Tarci, filho da dona Marcília, irmão da Thaísa. Sou empreendedor, empreendo desde os 12 anos de idade. Venho nessa jornada há cerca de 27 anos. Sou um dos sócios fundadores da marca Superbola, da marca Namer e também da indústria de EPIs Life Protect. Sou um apaixonado pelo mundo dos negócios, pelo empreendedorismo, por resolver problemas, atender necessidades, satisfazer desejos através das soluções, dos produtos, dos serviços que nós podemos entregar através das nossas empresas. A minha trajetória como empreendedor, de certa forma, ela está totalmente conectada, né? Totalmente entremeada com a minha vida pessoal. Na verdade, eu não separo um momento em que eu despertei para o empreendedorismo ou que eu tive o desejo de empreender, de ter negócio, de montar uma empresa. Eu não consigo separar o momento em que eu me senti um empreendedor, porque na verdade isso já estava enraizado, né, no meu sangue, na minha criação. Na verdade, a minha história de empreendedor, ela não começa em mim, ela começa no meu pai. Meu pai sempre foi um empreendedor nato, assim, sempre teve um desejo de empreender, de crescer. Quando eu era criança, meu pai ele era caminhoneiro, mas não quer dizer porque ele trabalhava ali como caminhoneiro e naquele momento trabalhava para outras pessoas, não tinha sua própria empresa, que ele não era um empreendedor, né? Porque o empreendedor é aquele que resolve problemas, atende às necessidades, traz soluções, atende desejos. E uma das formas de se empreender é o intraempreendedorismo. Então meu pai ali ele já era um intraempreendedor naquele negócio. Logo em seguida, então, eu também ainda bem jovem, eu não lembro exatamente a idade, talvez 7, 8 anos, eu lembro que meu pai saiu daquele trabalho, ele tinha se esforçado bastante, se dedicado bastante, juntado um recurso, então ele montou uma pequena mercearia na frente da nossa casa. Ele construiu, né, ali uma sala, um espaço na frente da casa, era uma rua bem movimentada, e montou uma pequena mercearia. E eu me lembro ali, criança, né, de certa forma já tá ajudando ele, de vez em quando ia lá para a mercearia, ficava lá ajudando, olhando, fazendo as coisas, aquilo que eu conseguia ajudar. E aquilo foi sendo natural para mim, né, o mundo dos negócios, do empreendedorismo. Depois, em um determinado ano, meu pai conheceu uma pessoa que tinha uma indústria de bolas de futebol. E meu pai viu potencial naquele negócio, aquele rapaz sabia produzir bolas, mas ele não era bom com gestão, com vendas. Então meu pai acabou comprando aquela indústria de bolas. Também trouxe, né, aquele profissional que era o antigo dono para trabalhar com ele, para ensinar ele a como produzir, como fazer as bolas. E aí meu pai passou a cuidar mais da gestão e da venda daquelas bolas. E aí é que nasce, né, a história da Superbola, ali no ano de 1994 para 1995. Na verdade, o negócio começou em 1994, com a indústria de bolas ainda ali no início, funcionando de certa forma no fundo de quintal mesmo, no fundo do quintal da nossa casa. E aí em 95 começa a marca Superbola, que é quando meu pai decidiu fechar a mercearia, investir totalmente nesse negócio da indústria de bolas. Ele fundou o CNPJ da Superbola. Eu lembro que na época ele abriu uma loja num bairro muito conhecido, muito comercial aqui de Goiânia, que é o setor Campinas. Após fundar essa loja, ele continuou produzindo bolas, mas aí ele viu uma grande oportunidade no segmento de confecção esportiva
para os times amadores de futebol. Então nós fomos aí uma das primeiras indústrias aqui do estado de Goiás e também, não a primeira, mas uma das primeiras aí do Brasil a produzir os uniformes de futebol num primeiro momento para os times de futebol amador, totalmente personalizado, com a logomarca do time, enfim, com o desenho que o time gostaria. E aí a Superbola foi se desenvolvendo, por isso que eu digo que a minha história ela começa no meu pai e continua em mim, assim, a história como empreendedor. Eu desde o início da empresa estava ali com ele, ajudando, trabalhando, aprendendo, fazendo tudo que era necessário. Então, nesse segmento em que nós atuamos, da confecção esportiva e até mesmo da produção de bolas, acaba que eu fui aprendendo a fazer. Então, eu creio que algo que é importante aqui falando, né, para empreendedores, para você saber cobrar, delegar, fazer a gestão de um negócio, não é que seja essencial, mas é importante você saber como aquilo funciona. E se você souber fazer também é muito bom, porque você vai saber treinar as pessoas, capacitar as pessoas, direcionar as pessoas e cobrar as pessoas para que elas entreguem o melhor trabalho. Então ali na indústria de bolas, depois de confecção, ajudava em tudo, né? A silcar, cortar os tecidos, em todo o processo da produção. Eu fui me desenvolvendo, depois eu cursei publicidade e propaganda. No início até cuidava mais da parte visual, do desenvolvimento ali dos produtos, dos layouts, das estampas. Em seguida, fui assumir na área comercial e de marketing do negócio da Superbola. Depois, posteriormente, acabei não terminando, mas cursei um MBA em gestão comercial na FGV. Nosso negócio foi crescendo, a minha irmã também, desde muito nova, passou a atuar conosco. Ela assumiu a parte mais voltada para a administração, para a finança do negócio. E eu fiquei nessa parte comercial, de marketing e do desenvolvimento de produto. E é bacana que ao longo dos anos, à medida que a Superbola foi se desenvolvendo, aí já sob a minha gestão, eu fui aprendendo muita coisa, fui desenvolvendo muita coisa. Obviamente também fui cometendo muitos erros, que é natural para todo empreendedor. E esses erros foram me gerando aprendizados que foram me fazendo crescer. Nós, como empresa, também fomos tendo esses aprendizados, a empresa foi crescendo. E aí a gente começou a desenvolver soluções. Eu me lembro que uma solução bacana que a gente desenvolveu na Superbola foi o simulador, né, onde o consumidor ali que faz o uniforme personalizado do seu time, ele entrava e desenhava, personalizava o uniforme do seu time, tudo de forma online. Podia printar isso, compartilhar com os seus companheiros ali do time. E isso foi uma inovação, uma novidade. Eu lembro que eu desenvolvi isso junto com um parceiro aqui da área de desenvolvimento de sites aqui na cidade de Goiânia. Depois isso se popularizou, outras empresas fizeram no Brasil como um todo, mas eu lembro que isso foi uma inovação da nossa parte. À medida que a Superbola foi ficando conhecida também, a gente começou a ser procurado por clubes, né, de futebol profissional. Começou com os clubes menores aqui do estado de Goiás, clubes do interior. Eu me lembro que na época o Goiânia, né, que é um clube um pouco menor aqui da nossa cidade, nos procurou. A gente começou a fazer um trabalho muito bom para esses clubes. Outros clubes de outras cidades, outros estados começaram a ver, né, como a gente, de certa forma, começou aqui no Centro-Oeste, então a gente começou a ir muito para Brasília, a vestir os clubes de Brasília, o Gama, que é um dos principais clubes ali de Brasília. Há vários anos a gente fez o uniforme do Gama. Depois a gente começou a ir muito ali para os clubes do Mato Grosso, clubes como União de Rondonópolis, o Misto de Cuiabá, o próprio Cuiabá, né, lá atrás. Hoje o Cuiabá está até na Série A, enfim, um clube que se desenvolveu muito, mas lá atrás ainda era um clube pequeno. Nós fizemos por um período também o uniforme do Cuiabá.
E aí a empresa foi se desenvolvendo, foi ganhando expressão nacional, nós começamos a vestir outros clubes, a vender o nosso produto não só para o consumidor final, mas a desenvolver uma série de produtos e vender nas lojas do Brasil como um todo. E aí eu me lembro que um clube que foi como que teve uma virada de chave no patamar da marca Superbola foi o Atlético Goianiense. A gente começou a fazer o uniforme do Atlético Goianiense quando ele estava numa fase bem difícil, na segunda divisão do campeonato goiano. O time vinha de uma crise onde o clube até quase foi extinto, mas o Atlético ressurgiu, né, se reergueu, teve um trabalho muito bonito, muito bacana do Adson Batista, que naquele momento era um diretor de futebol, hoje ele é até o presidente do clube nessa data. E nós começamos uma história muito bacana com o Atlético, aonde o clube passou ali da segunda divisão do Goiano, depois ascendeu de novo à primeira divisão, foi campeão goiano, foi campeão da Série C usando os nossos uniformes, jogou a Série A por alguns anos usando a marca Superbola. E a gente teve uma história de desenvolvimento muito grande com o Atlético Goianiense. Esse clube também, até por ter jogado a Série A, projetou muito a nossa marca. Nós começamos a atuar muito forte no Nordeste, a vestir diversos clubes do Nordeste. Depois também fizemos outros clubes em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, o Brasil como um todo. A empresa foi se desenvolvendo e tudo isso foi trazendo, como eu sempre coloco, muitos aprendizados, tivemos vários acertos, mas também muitos erros, que também, obviamente, esses erros trazem aprendizados. E aí um dos objetivos, né, de eu estar gravando esse conteúdo aqui, compartilhando a minha história com vocês, é também para falar disso. Eu creio que uma das questões que atrapalham o desenvolvimento dos empreendedores e das empresas é que o empreendedor brasileiro, geralmente, ele trilha um caminho muito solitário, onde ele compartilha muito pouco com outras pessoas, né, dos seus desafios, dos seus aprendizados, dos seus erros. Ele não se aconselha muito com outras pessoas. Eu vejo que uma das falhas do empreendedor brasileiro é não ter mentores, não ter conselheiros, principalmente os pequenos empreendedores. E nós caminhamos no nosso negócio por muitos anos assim, sabe? Sem ter mentores, sem ter conselheiros. Algo que foi um erro muito grande que eu, como empreendedor, cometi também foi o orgulho, né? Em algum momento, por a nossa empresa ter crescido muito, ter tido uma ascensão, a gente vai se tornando orgulhoso. Orgulhoso no sentido de pensar que eu já sei muito, que eu já conheço muito, que eu não preciso de conhecimento, que eu não preciso estudar, que eu não preciso ler, que eu não preciso ter mentor, que eu não preciso ter conselheiro. E por agir dessa forma, de forma orgulhosa, eu confesso que eu fiquei, depois que eu comecei a cursar um MBA ali na FGV e acabei abandonando, nem terminando aquele curso, eu percebo que eu parei de estudar, parei de fazer mentoria, curso, imersões, enfim, parei mesmo, parei de ler. Fiquei vários anos, né, trabalhando sem buscar conhecimento, sem, como Salomão nos ensina lá no livro de Provérbios, sem afiar não é nem Provérbios, nem Eclesiastes, sem afiar o machado. E aí quando você não afia o machado, o que acontece? O machado fica cego, e aí você bate e infelizmente ele não corta. E aí você perde muito tempo, você perde muita energia, você fica cansado, você não tem resultados. Então eu tô aqui, né, me propondo a compartilhar um pouco da minha jornada de empreendedor, da minha história como empreendedor, para te despertar, para te influenciar a crescer em sabedoria, em conhecimento, a buscar crescer, a não parar na sua jornada de empreendedor, a continuar se desenvolvendo, a continuar desenvolvendo o seu negócio, desenvolvendo as pessoas que estão dentro do seu negócio. E aí uma grande chave que me fez entender isso, que me fez mudar nessa jornada,
foi depois que eu tive um encontro com Jesus, né? Eu vim ali na minha jornada de empreendedor, como eu disse, desde antes, mas principalmente na Superbola, desde o ano de 1995, quando a empresa realmente foi fundada, efetivada, e cometendo muitos erros, quebrando muitos princípios também, né? Princípios que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina, quebrando até os princípios da sociedade, da lei, dos homens em alguns momentos, como eu vejo que muitos empreendedores quebram, às vezes até mesmo sem pensar sobre o que está fazendo. E aí em 2017, né, eu me lembro de ter um encontro com Jesus, conhecer Jesus, começar a ter um relacionamento com Deus e com a palavra de Deus, né, que é a Bíblia. E me apaixonei pelo estudo da Bíblia. E aí me apaixonei em especial por um livro da Bíblia, que é o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria prática, né? E no livro de Provérbios, uma das principais exortações ali de Salomão, que foi o principal escritor, é de que nós devemos amar a sabedoria, que nós devemos buscar por sabedoria e devemos buscar por conhecimento. E eu me lembro de um dia lendo um versículo, Provérbios 4:7, né, onde diz que nós devemos buscar pela sabedoria e devemos pagar o preço pela sabedoria com tudo que nós temos. E o que é esse com tudo que nós temos? Com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. Nós devemos buscar a sabedoria de uma forma disciplinada. E ali eu fui despertado para isso que eu estou te dizendo agora. Para buscar ter conhecimento para o meu negócio. Conhecimento prático, conhecimento teórico, fazer curso, ler livros, ter mentores, ter conselheiros. E isso foi uma virada de chave na minha jornada de empreendedor e nos nossos negócios. É lógico que isso não acontece do dia para a noite, né? Ali eu fui despertado. Então teve uma jornada de me desenvolver como empreendedor, de começar a aplicar nos meus negócios, tudo isso. E aí desde o ano de 2017 eu venho aplicando isso de uma forma mais prática, né? Há cerca de 5, já estamos caminhando para quase 6 anos disso. E me proponho também a compartilhar isso com você. Eu vejo que o empreendedor ou qualquer pessoa que tem uma história naquela área, mas eu vou colocar aqui uma história na área do empreendedorismo, dos negócios, é como se ela estivesse subindo uma montanha. E na verdade essa montanha ela nunca tem um topo, porque quando eu chego no topo, o próximo passo, né, é descer e depois subir de novo. Até tem um livro muito bacana que eu te recomendo, Picos e Vales, que fala sobre isso. Nós nunca vamos ficar no topo, mas na medida que eu estou subindo essa montanha, eu estou em um lugar aqui, e talvez você na sua jornada de empreendedor esteja aqui, começando, ou esteja no meio. E aí um dos papéis de um mentor, que é um papel que eu me proponho a fazer, né, tenho me proposto a fazer agora, é de estender a mão para quem está no meio da jornada, quem está um degrau abaixo, quem está no início, para facilitar o seu trajeto, né? O papel de um mentor é de apontar caminhos, de direcionar, também de fazer com que você encurte tempo no seu desenvolvimento, uma vez que o mentor compartilha das suas experiências, tanto positivas quanto negativas, né? E uma vez que eu busco um mentor, é interessante que, de certa forma, eu estou comprando tempo, eu estou economizando tempo e eu também estou me poupando de cometer os erros que aquele mentor já cometeu, e quando eu apresento os meus desafios, aquilo que eu quero fazer, ele vai me apontar os caminhos e vai mostrar, ó, se você for por esse caminho, eu cometi esse erro que me geraram esse resultado negativo. E o mentor tem o papel de evitar com que você cometa esses erros ou siga por um caminho aonde vai demorar mais, aonde vai ficar mais caro, aonde vai ser mais difícil. E agora que eu compartilhei a minha história, a minha jornada de empreendedor com você, eu te convido a seguir também essa jornada de desenvolvimento, de busca de crescimento, de busca de conhecimento, de sabedoria para a sua jornada
como empreendedor, para a jornada dos seus negócios. Eu me proponho, né, a compartilhar as minhas experiências, o meu dia a dia, a compartilhar também o meu conhecimento, aquilo que eu tenho aprendido com o intuito, com o propósito de te ajudar, de te direcionar, de te inspirar na sua jornada de empreendedor.